Bom, a geometria molecular pode ser definida como sendo o estudo da disposição dos núcleos dos átomos no espaço. Nós vamos ver que existem geometrias mais importantes devido às suas maiores recorrências nas provas dos vestibulares, que são a geometria linear, a geometria angular, a trigonal plana, também chamada de plana trigonal ou triangular, muitas vezes, a piramidal e também a tetraédrica. Essas 5 geometrias são muito importantes e a gente tem que saber definir muito bem cada uma delas. Bom, a primeira coisa é a gente falar das moléculas mais simples, que são as biatômicas. Moléculas que vão apresentar apenas 2 átomos nas suas estruturas, sejam eles átomos iguais ou átomos diferentes entre si. Alguns exemplos aqui de substâncias biatômicas, nós temos lá o H2, que é o gás hidrogênio, o Br2, que é o bromo, líquido de coloração alaranjada, o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, se liga fortemente ao ferro da hemoglobina e impede o transporte do oxigênio no nosso organismo. O HCl, que no estado gasoso nós chamamos aí de cloreto de hidrogênio, lembrando que ele então em solução aquosa forma o ácido clorídrico e todos os hidrácidos são bastante voláteis. Cada uma dessas substâncias, aqui claro lembrando que as 2 primeiras são classificadas como substâncias simples por apresentarem apenas um único tipo de átomo. E aqui nós já temos substâncias compostas, 2 ou mais átomos na sua estrutura. Cada uma dessas substâncias, perceba que nós temos 2 átomos apenas, então eles se conectam através de uma ligação. Ligação covalente nesse caso, né? E 2 pontos, se a gente considerar aqui, se conectam através de uma reta, então a geometria só pode ser uma geometria linear. Olha o bromo. Bromo lá da família 7A faz apenas um compartilhamento entre os seus átomos. Então, se a gente analisar o núcleo dos átomos aqui, eles estão conectados através aí de uma reta. A geometria também ela é linear. O monóxido de carbono, que faz aqui uma dupla ligação e uma ligação covalente dativa, ou simplesmente a gente pode falar que são 3 ligações covalentes entre os átomos, né? Nós temos também aqui uma geometria linear. O HCl, o cloro também da família 7A, só faz uma ligação, então os átomos se conectam através de um segmento de reta. Todas as moléculas que são biatômicas, então sejam elas de átomos iguais ou diferentes, apresentarão a geometria, que é uma geometria linear. Aí fica muito fácil, né? Mas vamos dificultar um pouquinho mais, vamos trabalhar com moléculas um pouco maiores, né? Para esse caso, a gente vai ter que utilizar ali a definição da repulsão das nuvens eletrônicas. Mas para poder usar a definição de nuvem eletrônica, eu tenho que saber o que são essas tais nuvens eletrônicas, né? Considera uma nuvem eletrônica como sendo um par de elétrons não ligante, né? Ou então uma única ligação que é uma ligação simples. Ficou torto, vamos melhorar aqui, pronto. Ficou a mesma coisa. Uma ligação dupla também é classificada como sendo uma nuvem eletrônica, uma ligação tripla entre átomos e também, se houver ali, a gente considera uma ligação covalente dativa como também sendo uma nuvem eletrônica. Então, a definição de nuvem eletrônica é uma região entre 2 átomos que apresenta uma densidade eletrônica muito alta. Então, um par de elétrons, uma ligação simples duplo-tripla e não se engane. Cada ligação aqui é considerada uma única nuvem. Ligação simples é uma nuvem apenas, ligação dupla também, a ligação tripla e a dativa, certo? Essas ideias das nuvens eletrônicas vêm através da teoria VESPER, Valence Shell Electron Pair Repulsion, onde ele fala lá da teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência. O que eles estão falando é que os elétrons da camada de valência, que são esses mesmos que formam as ligações químicas, eles tendem a ficar o máximo de distância possível para minimizar a repulsão. Elétron com elétron, aí tem repulsão. Então, se eu aumentar a distância, eu minimizo o processo de repulsão entre eles. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. Peguei aqui os clássicos para a gente analisar aquelas geometrias que a gente tinha citado anteriormente. 2 nuvens, 3 nuvens e a gente vai ver na próxima página com 4 nuvens eletrônicas, né? Então, nós temos 2 nuvens e 2 ligantes. O exemplo clássico aqui é o dióxido de carbono, CO2. A gente monta a molécula de qualquer maneira, né? E lembrando um detalhe importante, essas nuvens eletrônicas que nós iremos contar, elas sempre serão contadas ao redor daquilo que é chamado de átomo central. E o átomo central geralmente é aquele átomo que encontra-se em menor quantidade na estrutura dos nossos compostos. No caso aqui é o carbono, né? Ou então a gente pode falar também que o átomo central é aquele que ali faz o maior número de ligações possíveis, ele consegue espalhar o maior número de ligações possíveis entre os átomos, tá? Então eu vou colocar aqui o oxigênio rodeando o nosso átomo de carbono.
Bom, a gente sabe que o carbono é da família 4A e o oxigênio é da família 6. E para a estabilização, carbono precisa, então, ser da família 4, tem 4 elétrons de valência, 4 compartilhamentos. E o oxigênio precisa de 2. Então, se nós fizermos uma ligação dupla aqui, o oxigênio da esquerda estabiliza e também nós temos aqui o carbono precisando de mais 2 outras ligações. Então, nós vamos ter aqui uma outra ligação dupla com o oxigênio lá da direita. Bom, terminada a estrutura da molécula, é importante que a gente olhe para o átomo central e verifique se não há sobra de pares eletrônicos aqui em cima. Nesse caso, como é que a gente vai fazer então para verificar se há ou não sobras? Cada traço é uma ligação, cada ligação é um par de elétrons. Ao redor do átomo central, se ele não for exceção, temos que ter um total de 8 elétrons, né? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Agora, sabendo que, então, no átomo central ele está com 8 e não há sobra de pares eletrônicos, podemos contar as nuvens eletrônicas e aí o número de ligantes, né? Nós vamos ter aqui um total de 2 nuvens eletrônicas com 2 ligantes, que são os 2 átomos de oxigênio, tá? Então, um ligante, um segundo outro ligante. Essas moléculas, então, ó, perceba que essas 2 nuvens eletrônicas elas vão ficar o máximo possível de distância entre si, que são 180 graus aqui, para que você minimize as repulsões eletrônicas. Sendo assim, essas moléculas que apresentarão 2 nuvens com 2 ligantes vão ter uma geometria, sendo ela aí dita linear. Né? Então, assim como as moléculas biatômicas, as que têm 2 nuvens com 2 ligantes são lineares. Legal. Vamos passar para 3 nuvens eletrônicas. Com 3 nuvens eletrônicas, as moléculas elas se encontram no centro de um triângulo, né? Então, nós vamos ter aqui o centro de um triângulo. Mas vale ressaltar, novamente, que nós vamos lembrar ali que a geometria molecular ela sempre considera a posição dos núcleos dos átomos no espaço. Então, sempre preciso pensar se é núcleo de átomo, porque se não houver núcleo de átomo, aí eu posso ter outra geometria. Então, perceba, se cada ponto aqui do nosso triângulo for um núcleo de átomo, eu terei essa geometria. Se não tiver um núcleo de átomo aqui, eu posso ter outra, tudo bem? Mas, de um modo geral, 3 nuvens eletrônicas vão cair aqui no centro de um triângulo. Vamos pegar um exemplo de uma molécula aqui com 3 nuvens e 2 ligantes, que é o dióxido de enxofre, SO2, né? Se a gente considerar aqui, então, o enxofre, o nosso átomo central, nós vamos ter aí 2 átomos de oxigênio rodeando o nosso átomo central. Oxigênio e enxofre são ambos da família 6A, são calcogênios. Então, faço uma dupla ligação aqui e já estabilizo tanto o oxigênio da esquerda quanto o enxofre central. E agora, em relação ao oxigênio da direita, a gente faz uma ligação covalente dativa, que a gente pode considerar como sendo uma ligação simples, né? Lembrando que a gente precisa verificar se no átomo central há ou não sobra de pares eletrônicos. Como a gente faz isso? Contando elétrons. Cada ligação aqui, né, cada um traço é uma ligação, cada ligação é um par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cima do átomo central, ó, 7 e 8. Sobra um par eletrônico que a gente não escreveu ou então o próprio examinador não tinha fornecido, né? Perceba que nós temos 3 nuvens. Ó. Uma dupla é uma nuvem, um par de elétrons, uma segunda nuvem, uma ligação covalente dativa ou uma ligação simples, no caso, uma terceira nuvem. Então, essa molécula, a gente vai fazer o seguinte, ó, desenha um triângulo. Uma coisa vai no centro, tem uma coisa que vai para cima e 2 outras coisas que vão aqui para baixo, beleza? E a gente vai colocar a molécula lá dentro do centro desse triângulo. Quem está no meio fica no meio, então átomo de enxofre, né? E aqui nas pontas eu vou colocar oxigênio e o outro átomo de oxigênio. E aqui em cima? Bom, aqui em cima nós temos a sobra de um par de elétrons, que é esse aqui, né? Nós temos uma dupla ligação aqui e uma ligação covalente dativa. Perceba que essa molécula ficou com um ângulo de ligação aqui entre os ligantes. Então, as moléculas que apresentam 3 nuvens eletrônicas com 2 ligantes, elas vão ter uma geometria classificada como sendo uma geometria angular. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, 3 nuvens com 2 ligantes, geometria angular. Beleza? Vamos aumentar então, ó, 3 nuvens ainda, só que com 3 ligantes. Você sabe que o SO2 na atmosfera ele pode ser oxidado aqui e gerar como produto o SO3, que é o trióxido de enxofre. Esse que vai reagir, por exemplo, com água, gerando a chuva ácida, né? Enxofre é o átomo central, nós vamos ter aí rodeado pelos oxigênios, o átomo central, faz uma ligação dupla entre oxigênio e enxofre,
que já estabiliza, né, esses dois átomos. E aí, para a estabilização desses outros dois oxigênios, dá ativa neles, que pode ser uma ligação simples, beleza? Conta as nuvens, ó, cada traço é uma ligação, cada ligação é um par, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perfeito. Então, ao redor do enxofre, que é o átomo central, não há sobra de pares eletrônicos. Agora a gente pode contar as nuvens. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Com 3 nuvens eletrônicas, bota no centro de um triângulo. Uma coisa vai no meio, tem uma coisa que vai para cima e duas outras coisas que vão aqui para baixo, né? Quem está no meio fica no meio, ó. Enxofre é o átomo central. Aí lá em cima e aqui embaixo nós vamos colocar os ligantes. Temos 1, 2, 3 átomos de oxigênio. Aqui tem uma dupla ligação e as outras são ligações covalentes dativas ou ligações simples. Quando nós temos aí essa estrutura de 3 nuvens com 3 ligantes, ele fecha o triângulo. Então, essa geometria é chamada de geometria trigonal plana ou plana trigonal, ou muitas vezes chamada também de triangular, beleza? 2 nuvens, 2 ligantes linear, 3 nuvens, 2 ligantes angular, 3 nuvens, 3 ligantes trigonal. Aí é fácil, tri com tri. 3 nuvens, 3 ligantes, trigonal que ele é. Beleza? Vou aumentar o número de nuvens. Ó. Vamos para 4 nuvens eletrônicas. E com 4 nuvens eletrônicas, as moléculas elas vão cair no centro de um tetraedro. Como é que desenha um tetraedro? Uma coisa vai no meio, aí nós vamos ter uma coisa que vai para cima e 3 outras coisas que vão para baixo. Né? Então vai parecer mais ou menos com isso aqui, que é um tetraedro. Beleza? E aí entenda. Lembre-se sempre que a geometria está considerando a posição dos núcleos dos átomos no espaço, né? Então, se houver aí 2 ligantes, eu não vou ter esses dois núcleos, né? Então, vou ficar com essa geometria. Se houver 3 ligantes, então eu vou ter essa possibilidade aqui. Se houver 4 ligantes, eu tenho essa possibilidade. Por isso que sempre a molécula cai no centro do tetraedro, mas não necessariamente que ela vai ser um tetraedro. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui, ó, 4 nuvens com 2 ligantes, molécula clássica, aguinha, H2O. Né? Nós temos lá o oxigênio é o átomo central, que vai ser rodeado aqui pelos átomos de hidrogênio. Né? O hidrogênio só faz uma ligação mesmo, então liga aqui, liga lá. Quantos elétrons? 1, 2, 3, 4. Em cima do oxigênio faltam ainda elétrons. 5, 6, 7, 8. Agora sim a gente pode contar as nuvens. Ó. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens, coloca no centro do tetraedro. Sempre desenha assim, ó, vai no meio, vai para cima, e aí tem 3 outras coisas que vão para baixo. E a gente coloca, quem está no meio fica no meio. Oxigênio no meio, né? Aí nós vamos ter aqui, ó, hidrogênio. Aqui também nós vamos ter hidrogênio, certo? Só que aqui nós vamos ter, na verdade, os pares eletrônicos não ligantes, que são esses dois que estão aqui. Né? Perceba que também, ó, e como a gente não vai, eles existem, estão lá, mas a gente não considera para dar o nome da geometria. Perceba que na molécula d'água, nós ficamos com o ângulo de ligação entre os hidrogênios. Eu posso até colocar aqui os pares de elétrons bonitinhos dessa maneira. Né? Nós também temos uma geometria que é uma geometria angular. Né? E a gente tem que tomar cuidado agora, por quê? Com 3 nuvens, 2 ligantes, angular. Com 4 nuvens e 2 ligantes, também é angular, beleza? 4 nuvens e 3 ligantes. Clássica amônia, NH3. Nós vamos ter o nitrogênio, o átomo central, rodeando aqui, então, pelos átomos de hidrogênio. Ó lá. Hidrogênio só faz uma ligação mesmo, então liga aqui para ficar bonitinho. Quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 2, 7 e 8. Lembrando que hidrogênio não é exceção. Se está com 4 nuvens, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens, coloca no centro do tetraedro. Uma coisa vai no meio, uma coisa vai no meio, agora sim, e aí uma vai para cima, 3 outras vão aqui para baixo. Nitrogênio é o átomo central, tá aqui, tá? E aí nós vamos ter, ó, vou colocar o hidrogênio para baixo, que sempre fica mais fácil para fazer a análise da estrutura. E nós vamos ter lá em cima a sobra daquele par eletrônico, ó, tá aqui, tudo bem? Então nós vamos ter, neste caso, uma geometria com 4 nuvens e 3 ligantes que se assemelham a uma pirâmide. Então, ela é piramidal. Beleza? Legal. E aí, 4 com 4, fechou. Vou pegar o exemplo aqui do gás metano, CH4, gás dos pântanos, gás aí derivado principalmente do processo de oxidação anaeróbica de matéria orgânica. Nós temos o carbono, que é o átomo central, rodeia aí pelos átomos de hidrogênio. Então tá aqui cada hidrogênio mais feio que o outro. Olha isso daqui. Então tá aqui. Faz as ligações simples, porque o hidrogênio só faz simples ligações. E aí conta os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, não há sobras. Nós temos 4 nuvens aqui, com 4 ligantes, tetra com tetra, tetraedro que ele é. Né? Então,
uma coisa vai no meio, que é o carbono, que eu estou indo direto. Aí uma coisa vai para cima e 3 outras coisas vão aqui para baixo. E nós vamos ter, então, tetra com tetra, tetraédrico. Geometria aí, tetraédrica. Beleza? Essa é a nossa geometria para os moléculas com 4 nuvens e, então, 4 ligantes. Beleza?